Iremos iniciar agora a apresentação do seminário acerca da análise genética e fisiopatológica da osteogênese imperfeita do tipo 1. O grupo é composto por Gessimara Rego, Maria Isamara, Mariana Mendes, Raquel Neri e Thaís Alves. E o seminário será apresentado à professora doutora Riva de Paula Oliveira como parte das exigências para obtenção da nota da segunda unidade da disciplina de Genética Biomédica. A apresentação seguirá a seguinte ordem. Primeiro, iremos abordar o histórico da doença, em seguida, os aspectos gerais, complementados com a mutação do gene e da proteína, logo após a apresentação dos sintomas, diagnóstico de terapia e a finalização com a apresentação dos dados populacionais. A osteogênese imperfeita também é conhecida como doença de Ekman-Lobstein, porque foi ele o primeiro a cunhar esse nome, osteogênese imperfeita, e popularmente conhecida como doenças dos ossos de vidro. Trata-se de uma doença hereditária de caráter autossômico dominante, ou seja, quando um dos pais é afetado, a probabilidade de que a criança receba um gene afetado é de 50%. A doença ela é caracterizada pela fragilidade óssea, causada por alterações no colágeno do tipo 1. O que ocorre são mutações nos genes que são responsáveis pela síntese e pelo processamento de colágeno. Essa abordagem será feita mais adiante no decorrer da apresentação do seminário. A osteogênese imperfeita do tipo 1, o foco da apresentação desse seminário, trata-se da forma mais leve da doença, tá? Com incidência moderada e a apresentação de poucas fraturas e deformidades do corpo. É importante ressaltar também que a osteogênese imperfeita, ela é dividida em 5 tipos diferentes e 2 desses tipos podem surgir sem que existam casos na família. Não é comum, mas podem surgir, através de mutações que ocorrem nos próprios genes durante a gestação, nos próprios genes do feto. A osteogênese imperfeita tipo 1 ocorre devido a mutações no gene COL1A1 ou, em raros casos, no gene COL1A2. Em ambos os casos, há redução na quantidade de colágeno tipo 1 produzido, já que esses genes eles codificam as cadeias dessa proteína. Na maioria das vezes, a mutação ela se deve à presença de um alelo nulo no gene, como ocorre na mutação mais comum que leva à osteogênese imperfeita, em que ocorre uma substituição em par de base no gene COL1A1, gerando um stop codon prematuro, uma mutação sem sentido que leva à parada da tradução prematuramente. Pode ocorrer também uma substituição de glicina por cisteína no gene COL1A1 ou no COL1A2, levando a quantidades reduzidas de colágeno tipo 1. Mas, nesses casos, eles não são tão estudados quanto o caso mais comum, que seria a mutação sem sentido. E a osteogênese perfeita, ela é uma herança autossômica dominante, ou seja, tem a presença de um alelo normal e um alelo mutado. O colágeno tipo 1 é uma proteína que é constituída por 3 cadeias polipeptídicas organizadas em uma tripla hélice, sendo 2 dessas cadeias de protocolágeno alfa 1 e uma de protocolágeno alfa 2. O gene COL1A1 ele é o responsável pela produção da cadeia alfa 1, enquanto o COL1A2 da cadeia alfa 2. A presença do stop codon prematuro no COL1A1 leva à interrupção da tradução, gerando como produto proteínas incompletas, instáveis, que são degradadas ainda no interior da célula. Isso garante que apenas as cadeias de protocolágeno alfa 1 normais, ou seja, as produzidas pelo COL1A1 normal, sejam as utilizadas para a formação do colágeno tipo 1. Na imagem ao lado, há uma representação disso, em que em vermelho há um alelo mutado, que no caso seria com uma mutação sem sentido, que não irá produzir uma proteína adequada, que será degradada, e em azul há o alelo normal, com a produção normal de protocolágeno alfa 1. E em verde há o gene COL1A2, produzindo protocolágeno alfa 2 normalmente. Irá então ter uma quantidade reduzida pela metade de colágeno tipo 1, já que só metade da quantidade normal de alfa 1 está disponível. Mas toda essa produção de colágeno, ela tem características normais, ou seja, ela não tem qualquer alteração em sua estrutura ou em sua função, apenas uma redução na sua quantidade.
E é essa redução na quantidade de colágeno tipo 1 que faz com que os ossos eles fiquem quebradiços e fraturem com mais facilidade, já que o colágeno tipo 1 ele é responsável pela sustentação de ossos, tendões e cartilagens. A osteogênese imperfeita tipo 1 é a forma mais leve da doença e é mais comum também. Os sintomas podem se manifestar de forma diferente dependendo da pessoa, mas existem os sintomas mais recorrentes. Entre eles está a esclera azulada, que é o branco do olho fica numa cor mais azulada, porque há uma deficiência no tecido conectivo, que faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais visíveis, por isso que dá a aparência azulada. Também o rosto mais triangular, fraturas repetitivas, principalmente nos ossos longos, e também ossos mais curvados, mais flexíveis, assim. Além desses 4 sintomas que são os mais comuns, os portadores da doença também podem apresentar deformidades na coluna e na caixa torácica, o que pode acarretar em complicações pulmonares e cardíacas, dentes frágeis e também escuros, cinza ou mais escuros mesmo, perda progressiva da audição, uma estatura mais baixa e dores musculoesqueléticas. E, é claro, dificuldade de locomoção. Diagnóstico e terapia. O diagnóstico da osteogênese imperfeita é realizado através de critérios clínicos e genéticos. Um deles é o teste de demonstração da síntese reduzida do procolágeno 1 por fibroblastos na pele, e o outro são testes genéticos moleculares, como o PCR e RFLP, para os genes COL1A1 e COL1A2. A terapia em casos de fratura é realizada através de procedimentos ortopédicos que vão variar de acordo com o tipo e a idade do paciente, tipo de fratura e a idade do paciente. Mulheres pós-menopáusicas fazem fisioterapia para fortalecer ossos e músculos, além de reposição hormonal e ingestão de cálcio. Em casos de deficiência auditiva, um dos tratamentos é a estapedectomia ou estapedotomia, que seria a remoção total ou parcial do estribo por uma prótese, normalmente de teflon. Drogas como o BPS-804, um anticorpo monoclonal humanizado, projetado com o intuito de inibir a esclerostina. E esse mecanismo acredita-se melhorar a resistência óssea e ter um potencial de reduzir as fraturas. O bifosfonato de aminohidroxipopilideno, como exemplo o pamidronato disódico, o DPA, através da infusão intravenosa, inibe a reabsorção óssea osteoclástica e leva ao aumento da densidade óssea, dessa forma reduzindo o risco de fraturas. A estimativa da prevalência da osteogênese imperfeita, ela foi determinada a partir de uma pesquisa feita com todas as crianças nascidas de janeiro de 1970 a dezembro de 1983 em uma cidade da Dinamarca. Essa pesquisa ela foi feita por Andersen e Auge e eles fizeram essa pesquisa na cidade de Fyn. Essa cidade ela é considerada uma região bem definida e que tem a capacidade representativa da Dinamarca. Ela possuía cerca de 9% da população dinamarquesa. Esse estudo ele conseguiu determinar 48 pacientes com osteogênese imperfeita e desses 48 nasceram 17 pacientes entre o período de janeiro de 1970 a 31 de dezembro de 1983. Desses 17, 12 possuíam o tipo 1 da osteogênese, 2 pacientes eram do tipo 2, 2 do tipo 3 e 1 do tipo 4. Com isso, eles conseguiram determinar a prevalência pontual, ou seja, eles viram a frequência de casos que existiam de osteogênese em um dado período de tempo, que foi de 21,8 em 100 mil habitantes, e a prevalência populacional foi de 10,6 em 100 mil habitantes. De acordo com o site Medicine Plus, a osteogênese afeta aproximadamente 1 em 10 a 20 mil pessoas em todo o mundo. Especificamente nos Estados Unidos, há cerca de 25 a 50 mil pessoas que possuem a doença. De acordo com o site do Senado e da Associação Brasileira de Osteogênese Imperfeita,
No Brasil, há uma estimativa de que há 19.075 pessoas na população que são afetadas por essa doença, e desse número, em 2013, 788 pessoas estavam em tratamento. Essa foi a bibliografia que utilizamos para a organização do seminário.